Muito bem, gente, seja todo mundo bem-vindo a essa segunda parte do nosso encontro. Na primeira parte, nós vimos uma análise que foi feita de modo bem sucedido, que recebeu nota máxima, e agora nós vamos ver uma produção textual que atende a uma proposta de escrita criativa, é a tentativa, vou chamar assim, porque ninguém aqui é obrigado a ser artista, literato, né, produtor de contos, um contista, não é essa a proposta. Mas a ideia é que vocês demonstrassem ao escrever que conseguem, digamos assim, fazer algo que tenha, que se aproxime da noção de apresentação de personagens que se passam por uma complicação, chegam a um ponto alto na história, um clímax, e chega a uma resolução da história, um desfecho. Tá? Era essa a proposta. Minha hipótese é que, ao vocês exercitarem uma produção de texto que conta uma história nesse formato, para o próximo tópico que nós vamos estudar, que é o de sequência argumentativa, vocês também têm uma mente capaz de perceber como é que eu organizo um parágrafo com início, meio e fim para defender um certo ponto de vista, que é o texto argumentativo, certo? Que esse aí vai ser muito cobrado de vocês ao longo da vida. Além do que, ao exercitar a criatividade, vocês estão aí se preparando para diversas áreas da vida, desde a criação de soluções em informática, até a quem eventualmente venha trabalhar com aplicações de informática, design, né, e tal. O curso de informática é um curso que abre, expande horizontes, seja qual for a área da vida que você for atuar, qualquer área delas da vida hoje, se você tiver o conhecimento de informática, nem que seja para você saber contratar um profissional para ajudar você, é uma coisa fundamental informática. Então, a criatividade também está em tudo. Aí a gente junta as duas coisas, informática e criatividade, e dá para fazer muita coisa nesse nosso século XXI, né? Então, essas produções que vocês elaboraram, e a que eu vou ler agora é exemplo disso, eu não fiz uma análise, vou dizer assim, qualitativa. Eu não fiquei vendo, o conto ficou bom ou ficou ruim. A apresentação está bem feita, está mal feita. O clímax, não foi bem um clímax. Não, eu não observei isso. Eu observei se vocês cumpriram o passo a passo da proposta que está postado no sistema e que tem outro vídeo que eu leio e explico para vocês. Certo? Qual era o procedimento? Lá vocês tinham 7 propostas, vocês tinham que escolher uma delas e transcrever. Eu expliquei, mostrei, está escrito. Você tinha que colocar no cabeçalho da sua redação a proposta que você objetiva atender. E tinha que dizer o tipo de conto que você tentou produzir. Eu não fiquei julgando se você realmente fez um conto maravilhoso, se você realmente fez um conto de mistério, se você realmente fez um conto policial, se você realmente fez um conto de horror, um conto gótico, enfim. Apenas caberia ser uma tentativa. Quem cumpriu o protocolo de atender a proposta, lá dizia, olha, mostra as consequências para o casal de eles terem usado a pata novamente, um exemplo. Então, se no seu texto tinha as consequências de eles terem usado a pata e você seguiu passo a passo, é nota máxima. Não tem de ser uma coisa tão bem feita quanto esse texto que eu vou apresentar agora para vocês. Vou apresentar esse texto agora para vocês se inspirarem, para vocês comparar o seu com o dessa pessoa e de ver onde é que você pode chegar. Certo? Deu para entender? Há outros textos que ficaram tão interessantes quanto o que eu vou mostrar agora, ficaram criativos, ficaram bem feitos. Eu escolhi esse mais uma vez, por causa da letra, porque a pessoa que escreveu esse texto tem um comportamento para vocês imitar, de procurar se aperfeiçoar, de procurar melhorar. Ela já faz um texto que tiraria 90%, mas ela só se conforma quando ela entende que ela alcançou o que seria para aquele momento perfeição, tá? Então, é isso que vocês têm de imitar para a vida de vocês, entendeu? Buscar sempre o melhor, buscar sempre dar o máximo de si, sabendo se perdoar quando o seu esforço não correspondeu ao resultado que você queria, para você poder continuar em busca da melhoria. É por isso que eu trago esse texto, porque essa pessoa ela nos inspira nesse sentido. Obviamente, ela não aprendeu isso comigo, né? Ela não aprendeu a escrever bem assim comigo. O que eu fiz foi sugerir, sugestionar e aperfeiçoar o que ela já fez bem feito. Então, vocês olham aí, o que uma pessoa da idade mais ou menos de vocês, e que está na mesma escola que vocês, na mesma classe de vocês, já é capaz de fazer, e você diz assim, poxa, se eu ainda não estou nesse nível, eu tenho de chegar lá. Entenderam? Por isso que eu trago esse texto. Certo? Então, vamos lá. Então, repetindo,
Há pessoas que tiraram nota máxima e não alcançaram uma produção tão boa quanto essa, porque eu tenho de respeitar os diferentes níveis de vocês, certo? Agora, o parâmetro foi o mesmo. Atendeu a proposta, respeitou os comandos da atividade, escolheu uma proposta e fez um texto coerente com ela, pronto. Eu não fiquei julgando, não gostei desse conto. Não está, esse personagem não está bem construído, porque vocês não são artistas e eu não sou crítico literário, certo? Eu espero que tenha ficado claro isso, para vocês irem aprendendo como é que a gente lê, né, também e tal. Então, deixa eu compartilhar aqui a atividade, e para hoje, para esse segundo momento, vai ser isso, a leitura desse conto, e aí nós encerramos com as eventuais dúvidas. Então, eu mostrei no vídeo anterior a análise que a pessoa fez, uma análise bem feita, né, e tal, precisa. E agora, só um instantezinho, eu vou parar o compartilhamento, vou abrir a produção textual da pessoa, para a gente ler aqui nesse mesmo esquema no PDFzinho online. Por favor, estejam bem atentos a essa produção de texto, viu? Para vocês verem como é que a pessoa escreve de modo eficaz e cumpre a tarefa. Aí, se vocês é que vão dizer se gostaram ou não gostaram do conto, se as escolhas de palavras e de informações corresponderam a uma intenção que a gente percebe no texto, vocês é que vão. Eu estou me coçando para dizer o nome da pessoa e fazer o elogio público, mas é melhor ficar no anonimato, né? É Ana Paula, né? Gente, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo a tela direitinho? Alguém, por favor, me ajuda? Estão vendo a tela direitinho? Tô sim, professor. Obrigado. Então, olha, o que você tem de fazer é assim, não é que sua letra tem de Pela ser, letra C. não tem de ser uma letra caligráfica e bonita como essa para você conseguir cumprir suas atividades na vida. A minha, por exemplo, não é bonita assim, mas até hoje é possível ler e eu consegui passar nos concursos, nas coisas que eu fiz na vida, em vestibular. Quando eu fiz o vestibular para entrar na universidade, nós tínhamos 4 dias de prova, e nos 4 dias havia questões discursivas. Então a gente escreveu vários textos, entendeu? Na minha época, não era só uma redação. No dia da prova de português, tinha a redação e mais 3 questões de português. Aí tinha 4 ou 5, já não lembro. Havia mais de uma questão de geografia, mais de uma de história, mais de uma de inglês, para quem ia fazer letras, como eu fiz, entendeu? Então, desde lá, eu já tinha que ter essa preocupação, porque se a pessoa que vai corrigir minha atividade não entender minha letra, eu perdi, entendeu? O que eu quero que vocês olhem não é assim, eu tenho de escrever bonito desse jeito, não se trata disso. Mas você tem de olhar para a sua letra e perguntar a você mesmo aí, rapaz, a pessoa consegue ler com a mesma facilidade que eu consigo ler a letra que está na tela? Ou eu escrevo letras que são diferentes, eu escrevo da mesma forma? Ou eu misturo uma letra com outra de maneira que a pessoa não sabe o que tem ali? E quando eu repito essa letra 50 vezes em um texto, a pessoa às vezes não entende uma frase minha. É isso que você tem de se perguntar. Entendeu? Não é a beleza da letra, mas a legibilidade. Se você não conseguir ler o que você escreve tão facilmente quanto a gente consegue ler o texto que vocês têm em tela, mude sua letra. Entendeu? Proposta de produção escolhida. Está aí, ela transcreveu a atividade. Era isso que vocês tinham de fazer. Quem não fez já começou perdendo. Se fosse num concurso e você não fizesse a transcrição, você já estava desclassificado. Entenderam? Então está aí, proposta de produção escolhida. No conto A Pata do Macaco, a senhora White desejava muito encontrar o filho outra vez. Cadê minha canetinha? Desenhar, está aqui minha canetinha. Ponto, né? Outro período. Suponha que ela tenha conseguido como segundo pedido. Aí a gente sabe que na Pata do Macaco foi feito um pedido e um segundo, né? A proposta é cheia de implícito. Tem de ler o conto para entender a proposta. Conte esse acontecimento a partir de como poderia. Olha, aqui o comando, né? Comando 1. É uma sequência juntiva, a gente teve aula de sequência juntiva. Conte esse acontecimento. Qual é o acontecimento? Suponha que ela tenha conseguido encontrar o filho, né? Ela conseguiu encontrar o filho. A partir
de como poderia ter sido com base no conto. Então, aqui eu vou ler com vocês como sendo um comando 2. Você não vai fazer da sua criatividade livre. É de como poderia ter sido com base no conto. O rapaz morreu num acidente e tal. E aí, como é que ela reencontrou? Se você, de repente, contar que o rapaz foi enterrado rapidamente porque estava deformado, você pode contar uma história de que a mulher, quando pediu para o menino aparecer de novo, ele ainda chegou sangrando porque enterraram rápido demais, ainda tinha feridas abertas e tal. Se ele demorou a aparecer, como muitos contaram assim, ele chegou podre, né? Agora, ninguém bolou uma história que eu até esperava, uma história assim, que ele chega. Aliás, acho que em outras turmas sim, na de vocês não. E que um pedaço do corpo cai, entendeu? A mão cai, uma coisa assim, bem cavernosa, né? Uns verdadeiros produtores de conteúdo para as plataformas de séries, né? Então, a partir de como poderia ter sido com base no conto, com aqui, olha, com as consequências do acontecimento, eu vou ler isso aqui como um comando 3, para o pai e para a mãe. Comando 4. Eu vou ler assim para vocês verem que vocês tinham de respeitar isso que foi mandado para poder ser uma atividade que foi avaliada com nota máxima. Então, nesse texto, bem feito ou mal feito, vocês não são artistas, eu não sou crítico literário, eu sou só um professor e vocês são apenas estudantes, pelo menos por enquanto. Então, você tinha que mostrar uma historinha em que a pata do macaco foi usada de novo, vocês trazem o conto A Pata do Macaco para dentro do seu texto, e ali acontece de usar de novo a pata do macaco e o que aconteceu em relação ao pai e à mãe, como consequência. Podia ser consequência positiva, entendeu? Só teve consequência negativa para quem escolheu essa opção, mas poderia ser positivo, entendeu? E ela disse que ia tentar escrever um conto, ou tentou escrever um conto de terror. Pronto. Se o que ela fez aterroriza a gente ou não, ficou tranquilo. Só não pode ser uma coisa totalmente incoerente, né? Ou para ser um conto de terror e é um texto que faz rir. Aí seria outra história, mas não é o caso, certo? Então, Um Morto Entre os Vivos é o título. Todo conto tem um nome, né? Então, vou ler rapidinho a história. Está muito fácil de ler, muito boa de ler. Vocês vão curtindo a história. Deixa eu pedir para vocês no chat, para registrar a presença de vocês aqui diante de mim. Por favor, reajam no chat, certo? Com uma palavra, uma expressão, uma observação, tá? Do que vocês acham a cada ponto dessa história. Eu vou ler agora de modo corrido e a gente encerra, tá? Um morto entre os vivos. E depois que fizeram o desejo de ter seu filho de volta, olha como a história começa já tomando a gente com esse e aí, não é? Aconteceu algo que eu não sei o quê. E tem uma palavra aí que dá ideia de adição que é usada como estratégia para fisgar o leitor, não é? E o que aconteceu antes? Eu achei interessante essa forma de começar o conto, certo? Aqui termina o primeiro período do primeiro parágrafo. E depois que fizeram o desejo de ter seu filho de volta, ouviram Herbert batendo na porta. Meu Deus, de volta de onde? De volta do quê? Quem não conhece a pata do macaco vai se perguntar, né? Ele batia tão forte que nem mesmo nos intervalos das pancadas, está lá a pancada, né? Ele batia tão forte que nem mesmo nos intervalos da pancada o silêncio era contemplado, pois o eco causado pelas colisões, né, tomaram conta da casa. Mas, antes de continuar, contarei a você o que levou o casal a ultrapassar os limites que separam a razão da emoção ao desejar a volta de um parente que, há dias, descansava em sua nova habitação, estreita e subterrânea. Quem tem claustrofobia já fica sufocado nessa parte da história, né? Estreita e subterrânea, localizada no endereço mais temido por todos, o cemitério. Rapaz, eu vejo como uma forma muito eficaz de começar a história, né? Não dá vontade de parar quando a gente lê o primeiro parágrafo, é isso que eu diria. Então vamos lá. Tudo começou quando o sargento Morris resolveu visitar a casa dos White e, posteriormente, que na verdade, posteriormente, quando ele decidiu, tudo começou quando ele resolveu. Beleza. Já a origem de tudo, ele tem inventado essa visita, né? E depois que inventou de ir, ele levou a pata do macaco. Ponto, outro período dentro do parágrafo. Quem escreveu sem sequenciar as ideias em períodos, aprenda com essa pessoa como é que se faz. E imite
e procure fazer assim, certo? Morris afirmava incessantemente que aquilo era um amuleto e poderia conceder 3 desejos, mas, a fim de se livrar daquela pata que lhe trouxe muito sofrimento, não citou as consequências terríveis que o objeto poderia trazer. Após muitos elogios atribuídos ao amuleto, aí aqui teria uma vírgula, a família aceitou o presente e o sargento foi embora. Bem, pelo que minha memória está me dizendo, isso aqui é quase que uma releitura, uma recriação do Conto A Pata do Macaco. Eu diria que não é bem isso, mas a pessoa tem o direito de fazer dessa maneira, certo? Sem pensar 2 vezes, o Sr. White, junto com a sua esposa e com seu filho, desejou receber 200 libras. Olha aí mais uma vez, tudo organizado em períodozinhos bem direitinho. No outro dia, um empregado da Mall Magus, empresa que Herbert trabalhava, empresa em que Herbert ou na qual Herbert trabalhava, foi até a casa do casal White e deu a triste notícia de que o único filho deles havia se acidentado e não resistiu aos ferimentos. Outro período, outro período. E acrescentou que, em compensação aos serviços prestados por Herbert, a empresa pagaria 200 libras. Novo período. Sabendo disso, podemos voltar às, com acento grave aqui, batidas na porta que, assustadoramente, não cessavam. Olha que legal. Parece que tem um tempo da narrativa misturado com o tempo da narração aqui. Um tempo do que aconteceu em associação com o tempo que é levado para contar a história. Você ainda está ouvindo as batidas enquanto o narrador para ali na porta e conta para a gente tudo o que aconteceu, e aí você volta para o presente da história, né? Ouça, é nosso filho, falou a mulher assustada. Ela saiu correndo histericamente, sendo acompanhada pela escuridão e frieza da casa. Novo período. Quando chegou na frente da porta, não se assustou com o barulho causado por Herbert e nem se incomodou com o cheiro forte que ele exalava. O que ela fez? Ela não fez isso. O que ela fez? Tentou abrir o ferrolho, mas entrou em desespero ao não conseguir. O ferrolho! Não consigo abrir o ferrolho! Gritou ela desesperadamente. E lá no quarto, clamando a Deus que lhe desse coragem para sair de seu estado estático, estava o velho. Então, se você não consegue imaginar isso, faça um exercício. Acaba querendo reagir e a cabeça colada ali, né? Ele querendo ir lá e sem conseguir, não é? Suas pernas tremiam. Período bem pequenininho, olha, não tem problema. Suas pernas, sujeito, né? Suas pernas, o sujeito, faziam o quê? Tremiam, predicado. Suas mãos gelavam, mas seguravam firmemente o amuleto. Imagina a cena, a senhora lá embaixo querendo abrir a porta, um morto-vivo batendo na porta, fedendo a podre, e o senhor com o amuleto na mão. Então, o conto, ele exige e, ao mesmo tempo, permite. Ele exige seu exercício de imaginação, mas ele permite que você mesmo crie a história para você. Tá? É diferente do cinema, que já oferta, né? Como é que o diretor entendeu que era para ser relatada a história. Então, ele resolveu descer as escadas. Não se ouvia mais o som das batidas na porta, mas sim o desespero de sua esposa, que não conseguia abrir os ferrolhos. Quando ela olhou para trás, viu seu marido. Imagina o susto. Eu acho legal aqui que a gente é pego também de surpresa, né? O homem, mesmo horrorizado, abriu uma gaveta e encontrou um martelo e, com uma mísera quantidade de coragem, ele foi lá se tremendo todinho, né? Então, veja também a questão aí do estereótipo. A mãe super ansiosa por ver o filho, não interessa se está morto, podre, não interessa. E o pai tem um pouco mais de racionalidade, está morrendo de medo, né? De ver uma criatura que saiu do endereço mais temido por todo mundo, o cemitério. Vocês têm medo de morrer? Ou não estão nem aí? Eu não quero morrer, não. Conseguiu quebrar o ferrolho com a ferramenta, que era o martelo, e abriu a porta. Um monstro estava na frente deles, caindo aos pedaços. Isso aqui colocou, né? O cadáver se despedaçando. Olharam para baixo e viram um de seus braços no chão. Ah, foi ela mesma, olha. E eu achando que era de outra turma. Possivelmente o que ele usava para bater na porta. Imagina a cena, né? Batendo com um pedaço do braço. O membro, já apodrecido, não aguentou o impacto e caiu.
Seu rosto... Ah, agora que eu entendi. Ele batendo, o membro caiu e veio o silêncio. Né? O texto super coerente. Batendo ali, o membro caiu. Seu rosto estava desfigurado. Ponto. A descrição, né, do personagem. Seus músculos e ossos estavam expostos, mas, mesmo muito debilitado, Herbert abraçou sua mãe com o único braço que lhe sobrou. E seu pai, segurando a pata do macaco com as duas mãos, fez o terceiro e último pedido. Desejo que Herbert suma, disse o homem. No mesmo instante, sua esposa gritou: Leve-me contigo, filho! Não aguento viver sem você! Então, o amuleto atendeu ao pedido. Ponto. Imediatamente, cerca de 6 pares de mãos saíram do chão e começaram a puxar o rapaz e, consequentemente, sua mãe. Os dois foram desaparecendo pouco a pouco. Adeus, querido, disse a mulher White, num tom melancólico, mas que mostrava sua satisfação. Então, você imagina assim, felicidade e melancolia, tom melancólico, né? Melancolia como uma tristeza profunda. Ela ali profundamente triste, mas ao mesmo tempo feliz, né? O homem assistiu àquela cena do começo ao fim. Mãe e filho estavam debaixo da terra. Ouvia-se o vento entrando na casa. Ponto. A única iluminação era dos postes. Quando se sentiu seguro, saiu. Ficou em pé justamente no local onde aquelas mãos saíram e puxaram sua família para as profundezas. Ponto. O solo estava em perfeito estado. Uma lágrima caía de seus olhos. Fechou a porta, sentou na poltrona da sala e permaneceu lá o resto da noite. O que acontece com essa pessoa? Próxima produção textual. Ao ler o conto, reinvenção aí da pata do macaco, conte o que aconteceu com esse homem sozinho e melancólico. O que acharam, gente, da história? Deixa eu olhar o chat aqui. O que acharam? Amei, incrível, valeu. Altíssimo nível, né? Alguém gostaria de se pronunciar sobre a história? Pode ser até mesmo a pessoa que escreveu, viu? Gostaria de comentar? Alguém gostaria de falar? É um comentário sobre a história. Por favor, é sobre a história. Alguém gostaria de um comentário? Alguém que queira falar? Aquela pessoa que tem mais medo, mais timidez, que nunca tem coragem de falar. É você que tem de ter a coragem de pegar aí o microfone e dizer alguma coisa para quando você um dia for participar de uma seleção de emprego, você ser uma pessoa que mostra que tem capacidade de iniciativa, que não tem esse problema da timidez, que é um defeito, né? Que prejudica Professor, a coisa. Pois não, Ana Paula, pode dizer. o senhor não terminou de ler. Tem a Terminei, parte, não? não, que Rapaz, dizia o que tinha acontecido com ele. me empolguei tanto que enchi a barriga. Termina o jantar, então vamos voltar. É porque é uma Vou parte cortar essa parte e vou dizer, gente, isso aqui foi. Pessoal, eu parei a história para ouvir o comentário e agora eu vou voltar para o final. Ficou até mais não legal. tem problema, não. Então, faz de conta que isso aqui vai ser editado, que não vai ser editado. Até aqui, o que vocês acharam da história? Tem um final, viu, gente? Tem um final. É o que acontece depois de a gente ler 200 produções textuais, né? Você não sabe mais onde é que você leu. Na verdade, eu estava com essa produção na cabeça e achando que não era ela, entendeu? Vamos, gente, digam para mim aí, o que vocês acharam? Alguém, toma o microfone e um comentário. Só umzinho, tem tempo para isso, só umzinho. Não é a pessoa que já é desenrolada, é a pessoa tímida que deveria aproveitar essa oportunidade. Quem está nervoso, suando. Se não tem, eu vou compartilhar aqui de novo. A oportunidade foi dada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vai vencer. Vai terminar, olha lá. Sua expressão triste e seu sentimento de culpa o acompanharam durante o resto de sua existência. A insatisfação de acordar e relembrar todos os dias que a sua família não estava mais ao seu lado, corroía dia após dia. O corroía, né? Dia após dia. Veja o que é o parágrafo todo bem sequenciadozinho. O homem passou o pouco tempo que lhe restou subjugado. Na verdade, aqui não teria essa vírgula. O homem passou o quê? No pouco tempo que lhe restou, e aqui é a forma, subjugado, tá? O homem passou o pouco tempo que lhe restou subjugado a si mesmo. Gente, essa expressão é muitíssimo forte. Triste de quem é, nesse sentido aqui, subjugado a si mesmo. Refém de um defeito,
refém de um sofrimento, refém de uma mágoa, como se fosse assim, 5 armas apontadas para a cabeça, acusando a pessoa o tempo todo de ser uma coisa ruim, né? Não, O era homem ele, passou o pouco tempo que lhe restou subjugando, na verdade é subjugado a si, não tem esse N não, vou cortar. Seria julgando a si, mas não é julgando. O mais legal ficou isso aqui, a meu ver. Subjugado a si mesmo como um corpo seco, já que possuía dentro de si um vazio. E mesmo antes de sua partida, considerava-se um morto no mundo dos vivos. Pesadíssimo, né? É um conto de horror. Eu fico mais horrorizado com essa imagem ao final do que com a imagem de Herbert batendo na porta até o braço podre cair no chão. Viu? O pai, desde o começo, olha a coerência do texto, desde o início da história, sem uma reviravolta, né? Porque poderia ter uma peripécia, uma reviravolta. Mas o texto ele vai numa gradação de pouco a pouco, sempre coerente. A mãe entusiasta de reencontrar o filho, o pai temeroso de reencontrá-lo. A mãe que não pensa em nada, só em rever, reaver, estar com o filho, mesmo apodrecido, não levou em conta, e o pai consciente de que aquilo não era uma coisa boa. Como foi o pai que fez o pedido, né, a pata do macaco e tal, admitiu que o Morris envenenasse sua família com um desejo danoso, triste de quem abre a porta da sua vida, da sua casa, da sua família para uma coisa que é destrutiva, né? O pai passou a vida inteira subjugado assim. Eu mudei o conto, viu? Na minha leitura, ele não ficou julgando a ele mesmo o tempo todo. Ele ficou escravo de si mesmo ali, como uma folha seca que não quer ter vida. Triste de quem é assim, viu? Triste de quem não quer florescer, de quem não quer viver. E, enfim, até contamina quem está ao redor. Pronto, nova oportunidade. Pode ser quem escreveu o conto, comentar como é que se sentiu ou o que achou de ter escrito, ou qualquer pessoa reagir à leitura. Por favor. Observações? Digam lá. O que acharam do conto? Eu achei legal, como eu falei aqui no chat, que ela deu alusão, né, ao título no final, né? É o porquê desse morto entre os vivos, né? Quem era esse morto entre os vivos? Legal. Você comentou uma coisa que eu não comentei. Obrigado. O título Sim, do conto é Um Morto entre os Vivos. E é, exatamente. Aí e é para como, que o como ficou o pai, né? Como aí para ficou o que o pai. leitor entendesse o título, né, que até agora, até não ter terminado a história, ele não tinha entendido o porquê, né, desse morto entre os vivos. Aí especificou quem era, o porquê do título, então achei bacana. Esse morto entre os vivos. Olha, é uma estratégia de produção textual quando vocês forem fazer uma redação, porque tem produção de texto que a prova manda que tem o título. Eu já vi provas que tem lá o local para você escrever o nome do seu texto. Então você pode, ao pensar a produção do texto, ao pensar os parágrafos, ao pensar início, meio e fim, você pensar o finalzinho do seu texto, revelando um título que você escolhe ao final. Já teve gente que pagou curso caríssimo e me disse que a coisa mais importante que aprendeu no curso foi a questão do título. Entendeu? Quando eu não era professor do IF. Entendeu? Alguém comente. Não precisa dizer, fui eu que escrevi, mas se quiser pode assumir a autoria, não tem problema. Mas mais alguém comente? Gostei bastante a história, fico muito feliz e tal. Eu queria que alguém dissesse aqui gravado. De um modo geral, vocês gostaram dessa proposta? Mais alguém além do colega que comentou aqui gostaria de falar? Muito importante, viu, gente? Vocês, quando forem participar de várias atividades da vida de vocês, isso que eu estou oportunizando agora, que é uma vez perdida, vai ser exigido de vocês. Se você já é desenrolado e só não quer falar agora, tudo bem, ótimo, fica à vontade. Mas para quem tem medo, vergonha, era a chance de aproveitar e vencer esse medo e essa vergonha. Então, parabéns para a moça que escreveu esse conto. Eu participei dele revisando, fazendo sugestões, que é o meu dever, mas a pessoa já tinha uma mente criativa, já sabia escrever, já tinha letra bonita. Quem me perguntou, não sei se eu estava gravando, não estava gravando. Quem me perguntou por que eu peço as atividades à mão, é porque eu quero que vocês desenvolvam inteligência espacial, saber situar as informações na folha, eu quero que vocês aprendam a ter esse senso crítico estético. Minha letra é legível? Minha letra é bonita?
Se não for, eu vou tentar fazer bonita para ela pelo menos ficar legível, entendeu? Eu sou o único professor que tenho realmente a obrigação de cobrar isso de vocês e me custa muito, porque eu leio muita letra ruim, muita letra feia, mas é meu dever exercitar e orientar vocês e eu arco com o meu trabalho, tá? Então eu vou interromper a gravação. Valeu para todo mundo por agora e a gente pode conversar mais nos 2 minutinhos, 3 que nos restam, tá?